Boa tarde, amigos e amigas, irmãos e irmãs do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação de um vídeo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Está aqui em minhas mãos o capítulo 43 da parte C, com o seguinte tema: um domínio para ser firme sobre a terra tem que executar juízo e justiça. Série Peso e Medida. Esse capítulo ele tem 56 versículos. Versículo 1: para um domínio se estabelecer firme no poder, é necessário praticar juízo e justiça, ficando firme na destra do equilíbrio de Cristo. Versículo 2: a oscilação entre dois pesos e duas medidas iguais sustenta no alto desse equilíbrio os que executam, sem se desequilibrar nem perder a firmeza. Versículo 3: a firmeza na destra do equilíbrio real impede a descida dos que executam, mesmo que muitos o combatam, pois a justiça o faz do justo um edifício sem brecha para que aos que esperam a ocasião oportuna de penetração. Versículo 4: mas quando não há prática de justiça, a firmeza com facilidade se afrouxa, e mesmo havendo justiça, mas com duas medidas diferentes. Versículo 5: a firmeza passa a ser produzida pelo engano, que transmite uma aparência de firmeza para afirmar todos que o apoiam nessa aparência. Versículo 6: e os que estão no alto criam uma firmeza nos de baixo para se firmar sobre eles, e com a injustiça e o engano se estabelece sobre o injustiçado e enganado. Versículo 7: os injustiçados, enganados pela aparência, ganham firmeza para continuar dando apoio e sustentação aos de cima. Dois pesos com duas medidas diferentes, firme, sem oscilação de equilíbrio, uns no alto e outros abaixo, pois o peso e medida de um lado é diferente do outro oposto. Versículo 8: a justiça fica somente de um lado e a injustiça do outro, mas na aparência dos enganados não é visto assim, havendo dois pesos com duas medidas iguais, que oscila no equilíbrio do justo, para haver visão no entendimento de todos que há prática de justiça, mas de fato não há. Versículo 9: a oscilação de aparência de justiça é feita na prática somente entre os enganados, isentando da mesma medida os que enganam. As autoridades têm um papel importante e indispensável para ser feito a diferença da realidade com a aparência. Versículo 10: o de baixo, usado pelos do alto, praticam a injustiça para as autoridades executarem a justiça. Portanto, uma injustiça é criada pelo indivíduo de baixo para ocultar a real vida dos que estão no alto, e as autoridades são usadas para executar a justiça para evitar a manifestação também da real justiça. Versículo 11: a solução fica apenas na promessa de dias melhores, pois os mesmos que prometem sobrevivem da não real solução, para sempre alimentar a esperança dos enganados, até com improvisadas soluções. Versículo 12: a manifestação da real solução é um desastre aos superiores, que na realidade são a fonte dos problemas entre os inferiores, pois fazem uma injustiça para a manifestação de sua própria justiça e oculta a real injustiça e justiça. Versículo 13: a real justiça é a verdade criada por Deus.
real justiça é a verdade que pesa sobre os superiores, que cria problema aos inferiores para apresentar suas soluções. Versículo 13. Os inferiores, vivendo sempre com muitos problemas, ficam refém dos superiores, que se apresenta como única solução para solucionar alguns problemas e serem glorificados. Versículo 15. Convém dizer que não interessa uma solução definitiva para não gerar independência financeira e não escapem das mãos dos dominadores superiores. Versículo 16. Os poucos problemas solucionados é feito de maneira controlada, de modo que é possível perder os benefícios, caso haja descontentamento de superiores aos beneficiados. Versículo 17. Dois pesos com duas medidas diferentes, o lado firmado acima não corre o risco de descer, e o lado de baixo não corre o risco de subir. Versículo 18. Os que estão no alto se habituam nessa posição e perdem a visão no entendimento racional dos que estão abaixo, pois não há o risco de passar pela mesma situação, e medem sabendo que não serão medidos. Versículo 19. Não sabem aprender, mas somente ensinar. Com isso tomam a posição suprema de Deus. E por não saberem aprender, sabem somente a mandar. E jamais serão mandados, pois não sabem servir, porém somente serem servidos. Versículo 20. Se a visão do lado inferior perde o entendimento racional e aceita somente suas razões serem obedecidas a qualquer custo. Versículo 21. Nas decisões, visam soluções dos que estão no mesmo lado, e os que se encontram do outro lado não são entendidos e sofrem todas as consequências. Nada de mal atinge os que promovem tudo isso. Versículo 22. E por não correr o risco de serem medidos com a mesma medida, são felizes por pisar os de baixo, pela garantia de não serem pisados e pela segurança das medidas que lhes sustenta sempre por cima e os oprimidos definitivamente por baixo. Versículo 23. Quem se eleva e não aceita pisar é punido com a descida aos inferiores. Com a oscilação do equilíbrio através de dois pesos com duas medidas iguais, quem está por cima passa a ter receio de pisar quem está por baixo, temendo ser medido com a mesma medida, pois os de baixo é possível no amanhã estar por cima e o de cima por baixo. Versículo 25. Desta maneira, os superiores, oprimindo os inferiores, são obrigados a eliminar essa prática para evitar a mesma medida e deixar de existir tratamento diferente entre pessoas, e a justiça passa a reinar. Versículo 26. A oscilação de equilíbrio com dois pesos e duas medidas iguais somente é possível com outro reino mais justo, fazendo concorrência com o existente. Versículo 27. No princípio, do lado de baixo, o reino mais justo é o novo concorrente, e do lado de cima, o reino já existente. Pouco a pouco, os pesos e as medidas iguais vão se equilibrando no mesmo nível. Versículo 28. Antes da concorrência posta, os pesos e medidas iguais operavam apenas na aparência, somente entre os inferiores, e as autoridades e superiores eram ocultados de tudo. Versículo 29. Na concorrência, a aposta ainda é possível, mas do lado dos que estão amparados pelo novo reino concorrente, e conforme estes amparados forem medidos, os superiores sofrem a mesma medida, não os inferiores que o medirem. Versículo 30. Uma ligação da mesma situação entre o menor, comparado pelo novo reino, e dos maiores, e outros que são menores do novo reino, que não são menores do novo reino, nem maiores do reino existente, só ocultado dessas medidas. Versículo 31. Quando as medidas não afetam os menores do novo reino, os maiores do reino existente também ficam livres das medidas. Versículo 32. Após a manifestação do efeito dos pesos e medidas iguais, os principais superiores ainda poderão livrar-se das mesmas medidas, restritas entre os inferiores e as autoridades. Para isso, serão obrigados a proteger os amparados pelo reino celestial, que usam pesos e medidas iguais. Versículo 33.
Quando a medida injusta afeta os amparados pelo reino celestial, as novas interpretações acusam os principais superiores, sendo necessário estes proteger o povo deste novo reino mais justo e ainda saírem da posição superior para livrar-se das novas interpretações. Versículo 34. O novo reino celestial assumiu o comando do sentido espiritual, do menor para o maior. Versículo 35. Ou seja, como os amparados pelo reino celestial forem tratados, os superiores serão denunciados e o colocará sujeito à mesma medida para sentir o mesmo sentimento e não mais querer o mal deste povo, portanto, o seu bem. Versículo 36. Com os superiores não querendo o mal dos amparados pelo reino celestial, fica também livre das novas interpretações que os acusam, mas por isso perdem provisoriamente a posição superior para os inferiores mais próximos. Versículo 37. Porque mudaram o sentido da direção de fazer o mal para receber o bem, para o sentido de fazer o bem para receber o bem de volta, pois as novas interpretações não perdem seu poder ativo, mas agora ficam contra os inferiores dos superiores que assumiram a posição suprema. Versículo 38. E os ex-superiores se reduziram da posição superior, para sair da posição contra a verdade. Vamos repetir o 38. E os ex-superiores se reduziram de sua posição para sair da posição contra a verdade, para ficar na posição favorável a ela, mas devem dar apoio financeiro ao reino celestial para justificar-se ao povo deste novo reino. Versículo 39. Depois os ex-superiores devem recuperar a posição superior, mas do lado da verdade, dando apoio financeiro e proteção ao reino celestial. Versículo 40. Da forma como o povo do reino celestial forem tratados na prática, as mesmas medidas faladas vai contra os superiores pela ação da forma de comando do menor para o maior. Com a razão, os ex-superiores saíram da posição superior para livrar-se da palavra das novas interpretações. Versículo 41. Os superiores usam as medidas injustas na prática contra o povo do reino celestial, e o povo do reino celestial usa as mesmas medidas contra superiores e comandados, apenas falando, que na aparência não provoca nenhum dano aos superiores e seus comandados. Por isso, estes se aprofundam na prática, resistindo à verdade falada. Versículo 42. As palavras faladas das novas interpretações, pouco a pouco, vai martelando a firmeza dos contrários, que vão perdendo a resistência de ouvir a verdade contra a voz. Versículo 43. A verdade, quando lançada, prende com laço de maldição os superiores e comandados, porque não tratam como são tratados, cometendo assim grande injustiça. Versículo 44. Falar não é o mesmo que fazer. E os que falam a verdade dos atos praticados contra vós, que lhes prejudica, e sua medida não é tratar com o mesmo mal a qual foi tratado, pois uma simples palavra não provoca nenhum dano físico, mas quem pratica o mal, sim. Versículo 45. Com a verdade lançada contra superiores e seus comandados, por o ato praticado contra o povo do reino celestial, a palavra deve produzir efeito prático usando outros. Haja visto que o povo justificado não usa a mesma prática usada contra vós, senão somente a verdade falada. Versículo 46. Ficando necessários os mesmos atos contra os que praticam e ficaram presos no mesmo laço de maldição, porque a verdade foi denunciada e confirmada também no céu. Versículo 47. Por ter sido confirmada no céu o caso, os injustiçados devem esperar a reação divina, pois não houve a reação prática das injustiças que tirou o caso de uma solução humana pela reação falada e a prática sofrida. Versículo 48. Ou seja, o mal irá nascer contra os presos do laço da maldição dos próprios amaldiçoados pela verdade falada, ficando livre, no caso, o povo do reino celestial. Versículo 49. As mesmas medidas contra os que o mediram, o povo do reino celestial sairá dos próprios que resistiram à verdade. E os superiores que se reduziram são obrigados a transmitir recurso para os atuais superiores e, em troca, haver medidas injustas e práticas contra o povo do reino celestial e honra financeira em superiores que prestam serviço. Versículo 50.
E por ainda ser útil o serviço dos inferiores, usando contra a verdade falada, esses são impedidos de serem medidos com a mesma medida que mediram pelos próprios que as usam. Versículo 51. Com isso a medida da injustiça vai aumentando e evita dos superiores se aperfeiçoarem em poder. Pelo contrário, perdem a autoridade, porque esta autoridade é obrigada a ser transferida para inferiores. Versículo 52. Com a perda de autoridade de superiores, também a perda de controle. Mesmo assim, as novas interpretações do reino celestial vos acusam como comandante, já sendo usado pelos próprios inferiores para ficarem livres de culpa, os superiores ficando como laranja nos casos. Versículo 53. E os inferiores, além de tomar posse de todas a autoridade, ainda passam a usar na aparência os superiores como comandante, porém já não mais sendo. Versículo 54. Pouco a pouco as novas interpretações do reino celestial vão ganhando força, justificando inferiores e acusando superiores, produzindo assim o efeito das medidas injustas. Versículo 55. Porque como os superiores costumam usar os inferiores como laranja para se justificar no fato, agora os inferiores podem usar os superiores com a mesma medida. Versículo 56. As medidas justas contra superiores poderiam ser evitadas, se esses ainda no controle próprio, buscassem apoio do reino celestial, para pôr em prática as medidas justas. Evitaria o aumento da injustiça e o caso não chegaria até o céu. Então a gente concluiu aí mais um capítulo, né, importantíssimo, né? Capítulo 43 da parte C, com 56 versículos, né? Um domínio para se firmar sobre a terra tem que executar juízo e justiça, série, peso e medida. Então mais um capítulo aí, a gente concluiu aí, né, para que você conheça, né, essa riqueza de conhecimento que nós estamos lançando da plataforma YouTube, né? Apenas que as pessoas não estão se interessando, não sei porquê, né? Mas que é muito bom e que vai mudar o destino da Terra, eu não tenho dúvida. Então, mais um assunto aí, irmão, por favor, não use essas informações de forma indevida, apenas conheça, porque você não vai saber colocar lá em prática, né? Não tem como você perder. Essas instruções aqui, você tem que se habilitar ela de outra maneira, não simplesmente conhecendo ela, né? Porque é necessário, né, você se aproximar de Deus, porque tudo isso aqui vem de Deus, irmão. Não vem de mim mesmo, vem de Deus, né? Então, obrigado você se aproximar de Deus para que você possa estar capacitado, né, para usar essas informações. Então, agradeço a todos em nome de Jesus.